Começa agora, Expurgo Bíblico. Expurgo Bíblico, com Bispo Samuel Awad. Maravilha. Sejam bem-vindos ao Expurgo de número 76, a explicação da parábola do semeador que nós vimos no Expurgo 75. Então, vamos aqui à explicação. Quem conta isso é Mateus, que é discípulo de Jesus, Marcos, que é discípulo de Pedro, e Lucas, que foi discípulo de Paulo. Começa aqui em Mateus 13:10, os discípulos perguntando: Jesus, por que o Senhor conta as coisas em parábolas? E aí Jesus começa a dizer, para que eles vejam e não vejam, para que eles ouçam e não ouçam, para que eles procurem entender e não entendam. Mas que negócio complicado é esse, Senhor? Como que o Senhor fala que é para eles verem, mas na verdade não é para eles verem, para eles ouvirem, mas na verdade não é para eles ouvirem? É que na verdade Jesus estava dizendo o quê? Jesus precisava fazer histórias. Jesus, quando fazia histórias, fazia perguntas. E aí, quem é o próximo que ele tem que amar? E aí, quem tem que perdoar? Para que as pessoas vissem na vida dos outros, mas infelizmente na vida delas, elas não viam. Então, com essas histórias, Jesus procurava abrir o entendimento das pessoas. Mas mesmo assim, Jesus diz aqui, Mateus anota, que o coração das pessoas continuava endurecido. E Jesus fala para os discípulos: bem-aventurados os olhos de vocês que veem, os ouvidos de vocês que ouvem, porque para vocês eu não conto em parábolas, porque não precisa. Vocês já têm o coração aberto. E aí sim, a partir desse momento, Jesus entra na explicação da parábola do semeador. É aquela parábola que é uma semente que caiu na beira do caminho, na rocha, nos espinhos e em boa terra. Está aqui em Mateus 13:19. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e pega do coração que foi semeado. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria. Oh, glória, que palavra maravilhosa! Mas não tem raiz em si mesmo, e sendo antes de pouca duração, chegando a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e a palavra fica infrutífera. E claro, aquele que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Esse frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Agora, indo lá em Marcos, porque Marcos também anota essa passagem, Marcos 4:10, diz praticamente a mesma coisa sobre a explicação, praticamente as mesmas palavras, e ele termina dizendo aqui no versículo 20, os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. E também Lucas, lá em Lucas capítulo 8, no versículo 9, também tem essa mesma história. Aqui são menos versículos. E Lucas começa dizendo que os discípulos perguntaram: que parábola é essa? E Jesus responde: para vocês foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos demais se fala por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Esse é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. E aí ele fala a mesma coisa que Mateus e Marcos falaram. E para encerrar no versículo 15, Lucas 8:15, aqui caiu na boa terra, são os que tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra, esses frutificam com perseverança. Olha só, a semente é a palavra de Deus. E nós precisamos frutificar a 30, a 60
e a 100 por 1. 30, 60 e 100 por 1. Frutificar com perseverança. Amém? Então, não deixe a palavra ser sufocada no teu coração por causa do mundo, por causa das preocupações. Tenha raiz na igreja, porque aqui está escrito que a semente que cai numa terra que não tem raiz, então ela até dá ali as caras, mas ela não frutifica, porque vem o sol e queima, porque a raiz não é profunda. Tenha raiz, seja uma boa terra e comece a frutificar mais ainda em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.